Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Bom, pensei em não gravar, por que não gravar? Enfim, gravei. Deixar uma pequena reflexão para os amados. Obrigado a você que tem compartilhado aí as nossas mensagens, você que tem deixado o seu like, seu comentário, você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí para dar uma força ao canal, tá bom? Eu quero deixar uma pequena reflexão na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 14, apenas esses versículos. Paulo diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância e na incredulidade. O primeiro ponto que eu quero aqui exaltar em Paulo é a humildade. Quando nós vamos analisar a vida, o contexto, religioso de Paulo, Paulo chega a dizer na carta aos Filipenses, circuncidado ao 8º dia, seguindo ali as regras, da lei à risca, assim como Jesus de Nazaré foi circuncidado ao 8º dia e apresentado no templo. Então Paulo diz, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu, da linhagem de Benjamim, uma tribo bem importante, entre as tribos de Israel. Segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo que havia na lei, no legalismo, na sua religião, ele era extremamente zeloso, se destacando aos jovens da sua nação e de sua idade. Então, olha a humildade de Paulo em reconhecer, e no contexto lá em Filipenses, ele vai continuar falando que, mas quando ele teve o encontro real com Cristo, quando ele conheceu a Cristo, ele considerou aquela religiosidade, aquela cultura religiosa, aquelas obras mortas, aqueles rudimentos que ele cumpria à risca da lei, ele considerou, amados, tudo como esterco, como escória, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então, e ser achado em Cristo, não tendo a justiça própria da lei, mas a justiça mediante a fé em Cristo Jesus e a sua obra magnífica na cruz do Calvário. Então, Paulo, ele teve essa humildade de reconhecer de que tudo aquilo que ele fez parte na religião, tudo aquilo que ele causou, para a igreja em nome de Deus, na verdade ele estava sendo blasfemo, perseguidor, ele mesmo declara isso, eu era blasfemo, ele estava blasfemando contra Deus, porque ele estava indo de encontro àquilo que era de Deus. Tanto é que quando Jesus se manifesta lá no caminho para Damasco, Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és, Senhor? Jesus se manifesta, se apresenta, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Paulo era um blasfemo, ele estava perseguindo a Deus em nome de Deus. Assim está a religião com o seu religioso. Em nome de Deus as pessoas estão matando a fé das pessoas, matando a esperança da pessoa. Em nome de Deus a religião está usurpando, roubando a glória que é devida a Cristo.
Porque em nome de Deus as pessoas influenciam, né, a igreja, os filhos de Deus, a ir buscar Deus em um monte. Isso é uma blasfêmia, porque a palavra de Deus diz que o Espírito habita em nós. Em nome de Deus as pessoas estão dizendo, olha, para você ser rico, para você ser próspero, você tem que trazer o teu dízimo à casa do Senhor, chamando uma igreja evangélica, né? Uma instituição religiosa, um templo feito por mão de homens, chamando aquilo de casa do Senhor, casa de Deus. Isso é uma blasfêmia, e Paulo sabia o que era isso. Em nome de Deus, as pessoas estão aí vendendo, mercadejando objeto, lenço, toalha, meia, travesseiro, fronha, copo com água. Sabe, amado? É cabeça de alho, é limão, é sabonete. Tudo isso estão fazendo aí em nome de Deus. Isso é blasfemar contra aquilo que realmente é Deus. Então o apóstolo Paulo, ele foi humilde em reconhecer isso, considerar tudo aquilo como escória, como esterco, e se render totalmente ao trono da graça de Deus. E ele diz, dou graças ao que me tem confortado. Primeiro ponto, né, vírgula. O Evangelho de Cristo, a palavra da graça, ela traz conforto. Paulo disse, dou graças ao que me tem confortado. Foi isso que Jesus disse no tempo do seu ministério terreno. Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, vocês terão paz. Aí Paulo disse, Jesus tem me confortado, a sua palavra tem me confortado, o evangelho da graça tem me confortado, a palavra de Cristo tem confortado o irmão Elcio, e por certo tem confortado também o teu coração, porque tirou todo o cansaço da religiosidade. Então, primeiro ponto, além da humildade de Paulo, o Evangelho produziu nele conforto. Ele diz, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Que ministério? Ministério MGV? Ministério a Igreja X, Igreja Y? Não, no ministério de Cristo, no ministério do Espírito. O mesmo Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, capítulo 3, versículo 4 em diante, ele diz, não que sejamos capazes de nós mesmos, porque a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra da lei, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, Deus o colocou, o chamou. Paulo, diga-se de passagem, já havia escolhido desde a fundação do mundo, desde o ventre da mãe, Jesus já havia separado ali Paulo para aquele ministério, o ministério da nova e eterna aliança. E Paulo disse, porque teve por fiel, pondo-me no ministério, me teve por fiel. É claro que quando Jesus manifesta a graça e o conhecimento no coração de Paulo, Jesus já estava vendo em Paulo uma fidelidade, uma dedicação que Paulo teria ao ministério. É claro que isso não seria produzido pelo próprio Paulo, né, pela carne, pela humanidade de Paulo, porque eu mesmo disse, eu esmurro a minha natureza, a minha carne, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. O mesmo dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então não era a humanidade de Paulo, né, mas uma determinação de Deus que já estava no espírito de Paulo, e uma promessa de que Paulo sofreria, né, por amor ao nome de Cristo. Então Jesus o colocou Paulo nesse ministério, e Paulo disse, me pondo-me nesse ministério por fiel, né? É o versículo 12, parte B, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Jesus teve Paulo por fiel, pondo no ministério. Aí eu faço uma pergunta, que é outro ponto de Paulo. Paulo foi fiel ao ministério que ele recebeu de Cristo. Você tem sido fiel ao ministério que você recebeu de Cristo? Ao ministério da graça, não da igreja, não da instituição, ao ministério do Espírito, ao ministério da graça. Jesus colocou Paulo, pondo ali Paulo por fiel ministro. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo
disse assim: em nada eu tenho minha vida por preciosa, contando que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da sua graça. E lá na carta a Timóteo, na segunda carta, no finalzinho da carta, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, eu cumpri meu ministério, eu fui fiel e guardei a fé. Desde agora, né, está reservado para mim a minha coroa de glória, o meu galardão, né, no sentido do cumprimento daquilo que lhe foi otorgado e ele exerceu com excelência. Que você esteja exercendo com excelência aquilo que Jesus colocou no teu espírito como dom para a edificação da igreja. E quando eu digo você está cumprindo o teu ministério, não é segurar um microfone e pregar, né, todo dia de reunião ou eventualmente. Não, isso aqui é apenas um momento que nós tiramos e reunimos parte da Igreja de Cristo para passar uma palavra, mas ser fiel ao ministério da graça é onde você estiver, como eu conversava com o irmão hoje mais cedo, que se reúne conosco, é no carro, é trabalhando de Uber, é na faculdade, é no seu lazer, no seu dia a dia, é na sua vizinhança, é na sua casa, dá esse testemunho da graça de Deus. Isso é se colocar como fiel à palavra da graça, o ministério do Espírito. E Paulo, ele tinha, né, essa fidelidade, esse cuidado de exercer esse ministério. Versículo 13: a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz na ignorância e na incredulidade. Então, o Paulo diz: olha, antes eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor. Hoje, quando nós recebemos a palavra da graça, né, eu não falo apenas por mim, mas todos os ministros aí que pregam a graça, têm a humildade de dizer para a igreja, de confessar para a igreja: eu fui perseguidor, eu fui opressor, porque quando eu fiz parte de um sistema religioso, onde, um exemplo que eu vou dar, onde você tinha que ir buscar o dízimo na casa do irmão, porque o pastor mandava você buscar, você era um opressor, você era um perseguidor. Quando você olhava para o irmão, simplesmente pelo fato de ele não estar vindo às reuniões, né, regularmente, você dizia: está desviado, vai perder a salvação, Jesus vai voltar e você vai ficar. Então nós éramos, entre linhas, né, ou direta ou indiretamente, diretamente aqueles que já ministravam, aqueles que já eram pastores, como nós vemos aí, os testemunhos aí, os comentários no nosso canal aí, de pessoas que eram pastores há 10, 20, 30 anos nas instituições religiosas, e essas pessoas eram o quê? Opressores, perseguidores da igreja de Cristo. Mas por quê? Porque estavam fazendo o quê? Na ignorância e na incredulidade. Com exceção, Paulo diz que ele estava fazendo na ignorância e na incredulidade porque Paulo não tinha revelação. Nós estávamos fazendo na ignorância e na incredulidade quando eu mergulhava alguém nas águas e dizia: a partir de agora você é salvo. Quando eu colocava a mão na cabeça de alguém e orava e dizia: a partir de agora você é abençoado. Quando eu dizia: venha para a igreja porque você está na casa de Deus a partir de então eu era um perseguidor e um opressor da igreja de Cristo, assim como foi Paulo. Mas eu fazia isso na minha ignorância e na minha incredulidade. Agora, olha que contradição. O Paulo era extremamente religioso, assim como nós já fomos um dia, né? Talvez não extremo, né? Mas muitos sim, extremos sim. Então o Paulo, ele era extremamente religioso, extremamente zeloso das obras dos seus pais, né? Dedicado, fariseu, irrepreensível segundo a justiça da lei. Mas ele confessa que ele era um ignorante, 2, incrédulo. Mas Paulo não perseguia a igreja em nome de Deus? Sim. Mas Paulo não consentiu na morte de Estevão? Aquilo não era uma fé que Paulo tinha de que estaria agradando a Deus? Não. Paulo disse que era incrédulo. Paulo era um incrédulo. A religião nos tornou incrédulos. Bobo é você que talvez esteja entrando aí no canal pela primeira vez e você até nos julga porque você diz assim: esse irmão aí na igreja não dá
a ceia, né? O pãozinho. Então ele é um incrédulo porque ele não crê que o pão é o corpo de Cristo. Esse irmão aí não unge com óleo, então ele é um incrédulo porque ele não crê que as pessoas têm que ser ungidas. Esse irmão aí não coloca a mão na cabeça das pessoas para abençoar, então ele é um incrédulo porque tem que colocar a mão porque Jesus colocou e os apóstolos. Esse irmão aí é um incrédulo porque ele só fica aí pregando a palavra e não crê no manto, não crê no sapatinho de fogo, não crê no cocô de fogo, não crê no arrebatamento de sentido, não crê no caicai, não crê no lamassura, libicanta, shekinah, maraia. Aí eles nos chamam de incrédulos. Pelo contrário, nós estávamos incrédulos quando nós fazíamos essas coisas. Era assim que Paulo se via em graça. Eu era incrédulo na religião, nós éramos incrédulos na religião. E Paulo disse: eu fui blasfemo, eu fui opressor, eu fui perseguidor na ignorância e na incredulidade. Então assim estávamos nós, blasfemando da verdade de Deus. Nós éramos opressores, estavam oprimindo os irmãos a fazerem coisas que Deus não mandou. E nós éramos perseguidores, porque gostávamos de apontar o dedo para estar julgando as pessoas que nós éramos melhores, nós éramos superiores, porque é isso que a religião passa, é isso que a religião transmite. Mas longe de nós agora, porque antes nós fazíamos na incredulidade e nós fazíamos na ignorância. Hoje a palavra chegou no teu coração. Descanse e vive esta palavra com amor e zelo agora. Agora o zelo não como antes, sem entendimento, como disse Paulo acerca dos hebreus. Eles são zelosos, mas sem entendimento. Agora viva assim, com entendimento e zelo por aquilo que é de Deus. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.